Olá, nono ano, vamos então à nossa aula de língua portuguesa. Sou o professor Wesley e nós estamos estudando concordância nominal. Bom, gente, nós já vimos toda a conceituação sobre concordância nominal, e isso no nosso livro didático. Gostaria que vocês pegassem os seus, no módulo 3, capítulo 8, página 61, certo? Bom, na verdade, nós já estudamos, como eu disse, a conceituação, estudamos a página 61, certo? Estudamos também a página 62, a 63, a 64, certo? Estudamos também a 65 e vamos então, aliás, a 64 e vamos para a 65, respondendo aos exercícios, certinho? Que eu deixei para vocês. Então, complete as frases utilizando as palavras bastante, tanto, muito, meio e só, certo? Bom, gente, qual é a situação aqui que temos que, então, nos atentar? É a seguinte: estas palavras podem ter a função de substantivo, certo? Na verdade, adjetivo, desculpem, e de advérbio. Ou seja, podem ter a função de concordar, aí sim, com o substantivo em gênero e número, ou seja, gênero masculino e feminino, número singular e plural, ou então ter a função do advérbio, que vai modificar outras classes de palavra, mas não vai concordar, tá? O advérbio modifica, então, o adjetivo, um outro advérbio e um verbo, mas não concorda com eles em gênero e número. Beleza? Então vamos utilizar essas palavras, bastante, tanto, muito, meio e só, e, olha só, realizar a concordância nominal quando necessário. Indique, em seguida, a classe gramatical dessas palavras, de acordo com o contexto em que foram empregadas. Certinho? Então, vamos lá. Temos, por exemplo, A. César é bem popular no colégio, pois tem... A palavra aqui é bastante. Se tiver a função de advérbio, ela vai continuar bastante. Se ela tiver a função de adjetivo, vai concordar com algum substantivo perto dela, tá? Bastante concorda com que palavra? Vamos lá. César é bem popular no colégio, pois tem bastante, olha só, quantos amigos? Bastante. Mas eu estou falando bastante no singular, porque nós temos de avaliar se a palavra bastante vai concordar com a palavra amigos. A palavra amigos aqui é um substantivo? É um substantivo. Ah, então tem a função, esta palavra bastante, de adjetivo. Então tem que concordar. Está no plural. Olha, está no masculino, mas a palavra bastante não tem uma variação em gênero, somente em número. Então, César é bem popular no colégio, pois tem bastantes amigos. E tem a função, então, de adjetivo, mas na verdade é um pronome indefinido, tá? Estes pronomes indefinidos podem funcionar como pronomes adjetivos. Existem pronomes chamados de pronomes substantivos, aqueles que substituem um substantivo, e pronomes adjetivos, aqueles que acompanham um substantivo e o modifica, concordando com ele em gênero e número, que é o que nós acabamos de fazer, é a concordância entre os nomes, concordância nominal, tá? Tá aqui um pronome definido. B. Carla queria, aí a palavra aqui é tanto, aquela roupa que fez de tudo para conseguir. Bom, então nós temos aqui, Carla queria, será que vai concordar com aquela roupa ou vai concordar? Concordar não, vamos dizer assim, que a palavra tanto vai se referir ao verbo, né? Porque ela pode concordar com aquela roupa? Sim, porque é um substantivo, tá? Mas com o verbo ela já não vai concordar, ela no máximo pode modificar. Bom, Carla queria tanto aquela roupa, aquela roupa está ligado, então, a tanto, ou, olha só, ela queria o quão ela queria, qual a intensidade, o quanto ela queria aquela roupa. Ela queria tanto aquela roupa, então está modificando aqui o verbo, não concorda, então tem que ficar nessa própria forma aqui, ó, tanto, tá? E a função é de advérbio, por quê? Porque modifica o verbo. Quem é que se relaciona, quem é que se refere ao verbo? A classe de palavra que modifica o verbo ou o advérbio?
É simples, a resposta é só essa, não tem outra, certo? Então, qual é a questão? Muitas vezes, para eliminarmos questões ligadas à concordância nominal, é você entender, por exemplo, a palavra que tem uma função de advérbio ou que tem a função de adjetivo. Tem a função de advérbio? Não concorda. Tem a função de adjetivo? Concorda. Aqui não concorda porque, por exemplo, aquela roupa está no feminino. Você não diria assim, Carla queria tanta aquela roupa que fez de tudo para conseguir. Não, porque na verdade modifica o verbo. De advérbio. C. Bruno gostava, aqui é muito, dela, mas tinha receio de pedi-la em namoro. Então, Bruno gostava, e aí? Muita para concordar com ela, que aqui é a preposição de, mais o pronome pessoal do caso oblíquo, ela, né? Usado como pronome pessoal do caso oblíquo, apesar de originalmente ser pronome pessoal do caso reto, né? Então, gostava dela. Mas muita dela? Não, né? Pelo amor de Deus. Então, o quão ele gostava, o quanto Bruno gostava dela? Muito. Então, este muito está ligado ao verbo. Então, este muito aí não vai variar porque tem a função de advérbio, gente. Entenderam? Então, como é que se faz a análise da concordância nominal? É dessa forma. Todas as questões, basicamente, da língua portuguesa, você pode criar uma forma de avaliar a questão, né? Então, aqui é, no caso, a função de advérbio. Aí nós temos aí a palavra é meio, da festa, Beto pediu Laís em namoro. Bom, a palavra meio pode ter a função de advérbio ou a função de adjetivo. Se referir à metade de algo, meio vai concordar. Se estiver, por exemplo, ligado à palavra feminina, vai ser meia, certo? Se tiver a palavra masculina, meio. A palavra feminina plural, meias, tá? E a palavra masculina no plural, meios, tá? Beleza, então, no meio da festa. E aí nós temos, então, observem, é a metade. E aí, será que é a metade? Então, se for, você vai concordar. A festa, nós temos aqui, certo? Então, se for concordar com a festa, né, é meia. Se não for concordar, vai ficar no meio mesmo, tá? Nessa forma. Ou será que concordo com a palavra subentendida? Essa aqui é a questão, tá? Então, nós temos aqui no meio, gente. E vai ter a função de numeral. Ah, então concordou. Mas concordou com o que, então, que o livro está querendo dizer? Tá? No meio do tempo da festa. Certo? Então, Beto pediu Laís em namoro. Agora vamos para E. Quando ela a chamou para lanchar, ela estava, aí temos a palavra só. Ela estava só, função então de quê? Função de adjetivo ou de advérbio? Certo? E mesmo que seja numeral, que seja pronome, pode ter a função de adjetivo, tá bom? Então, ela estava só. Mas tem a função de advérbio ou de adjetivo? Porque pode ter as duas funções. De adjetivo, tá, gente? Por quê? Olha só, quando elas as chamaram para lanchar, elas estavam sós, seria o correto. Ou seja, haveria então a concordância pelo menos em número, né? Já que não há em gênero, tá? Aí temos aqui a questão 3. Leia o subtítulo de uma reportagem sobre adolescentes. Os hormônios não são os vilões da adolescência. Uma grande reforma cerebral é a causa do comportamento típico de quem está crescendo. Aí temos aqui, qual é a função do subtítulo em uma reportagem? Logicamente que é resumir o que está exposto, né, ou será exposto na reportagem.
Na primeira oração do título, existe uma relação de concordância entre as palavras hormônios e vilões? Explique. Bom, sim, né? Pois vilões aí, o núcleo do predicativo do sujeito, concorda com hormônios, tá? Que é núcleo do sujeito. Em gênero, masculino e feminino, e em número, né, singular e plural. Na verdade, é em gênero masculino e em número, no caso aí, no plural. Olha só, os hormônios, aí tem um verbo de ligação, aqui é o sujeito, aqui é o predicativo do sujeito. O predicativo do sujeito concorda com o sujeito em gênero e número, tá? Os hormônios, então, aqui só pode ser vilões, concordando no plural masculino. Beleza? Então está aí. Opa, agora está aí? Não. Agora está aí. Beleza, sim, pois vilões, núcleo do predicativo do sujeito, concorda com hormônios, que é o núcleo do sujeito, em gênero, no caso masculino, e número plural. Beleza? Agora, identifique e transcreva mais um exemplo de concordância nominal presente no subtítulo. Beleza? Temos aí, no caso, o uma concorda com o substantivo reforma. Vamos ver. Os hormônios não são os vilões da adolescência. Uma grande reforma, então uma, concordando em gênero, feminino, e número, singular, uma reforma. Também temos aqui os vilões, os concordando com vilões, certo? Em gênero, masculino e número, plural, tá? É a causa, olha só outra aqui, o a com causa. O artigo concordando com o substantivo em gênero e número. Por quê? Qual é a explicação da, no caso, concordância nominal, a conceituação? O adjetivo, a locução adjetiva, o numeral, o pronome, o verbo no particípio concordam com o substantivo em gênero e número, tá? Então, o adjetivo, a locução adjetiva, o artigo, acho que eu havia esquecido, o pronome, tá? O numeral e o pronome, e o verbo no particípio, que são 6, exatamente, concordam com o substantivo em gênero e número. Nós temos aqui um artigo concordando com o substantivo, nós temos aqui um adjetivo concordando com o substantivo, nós temos aqui um artigo concordando com o substantivo, nós temos aqui um artigo concordando com o substantivo, temos um artigo aqui, D mais O, concordando com o substantivo, no caso gênero masculino e número singular, tá? E é isso aí, quem está crescendo, comportamento típico. Como é que esse comportamento é típico? Típico é um adjetivo que concorda com o substantivo comportamento, em gênero e número. Gênero, masculino, número, singular. Beleza? Então, achamos várias concordâncias aqui, tá bom? Então, está aí. E agora, por último, vamos para a página 66 e vamos fazer o para fazer em casa, certo? Exatamente. Complete as lacunas utilizando as expressões entre parênteses e realizando a devida concordância nominal. As aulas a respeito das drogas, aí nós temos aqui, é necessário, tá? Nós temos então, o que nós poderemos então colocar aqui? Qual a concordância possível? Então, são necessárias, é necessária, e aí? As aulas são necessárias, tá, gente? Funciona como o quê? Como um predicativo do sujeito. Nós vimos que o predicativo do sujeito concorda com o sujeito em número, em gênero e em número, tá? E o verbo ser aí no plural, tá? Liga, então, o predicativo ao sujeito. Agora temos aí na B. É bom. Será que é bom ou são bons? No caso, os projetos que visam a melhora do atendimento às pessoas carentes. Se são os projetos são bons, tá? Então, são bons os projetos que visam a melhora do atendimento. Os projetos são bons. Quais? Que visam a melhora do atendimento às pessoas carentes. Tá aí. Agora, em todas as escolas, a prática do bullying. E aí nós temos aqui, é proibido, tá? E aí, é proibido, é proibida? Qual seria a resposta?
Então, é proibida. Por quê? Porque concorda com prática, gente. Olha só. Aqui você tem proibida. Observaram, né? Concorda com prática e não com bullying. E prática é feminino singular. E proibida aqui também feminino singular. Beleza? Agora temos na D. Uma alimentação saudável, principalmente na fase do crescimento. É necessário, tá? Então, uma alimentação saudável é necessária, certo? Agora, por que isso aqui acontece? Pelo seguinte, quando você tem uma palavra e a expressão é proibido, é proibida, é necessário e tal, se houver o artigo, você concorda. Se não houver o artigo, você não concorda. Aqui existe um artigo indefinido, aqui existe um artigo definido, tá? São bons aqui, ó, os projetos, tem um artigo aqui também, tá? Então, as aulas são necessárias, tem um artigo aqui também. Por isso que todos concordaram em gênero e número, tá bom? Agora, se fossem aulas, aulas a respeito de drogas, aí você tinha que deixar é necessário, tá? Ou seja, você não levaria para o plural, nada. E nem para, no caso, a concordância de gênero. Agora, assinale as frases que apresentam concordância nominal adequada. Nós queremos somente as adequadas. Pedimos que trouxessem os livros e as revistas novos para a escola. Olha só, nós temos aqui um adjetivo para dois substantivos. Temos o primeiro substantivo aqui, o segundo substantivo aqui. E aqui é o adjetivo. Nós vimos qual é a regra. Um adjetivo pós-posto a dois substantivos ou concorda com o mais próximo, que está no gênero feminino plural, ou com os dois no gênero masculino plural, caso os dois tenham gêneros diferentes. Aqui há gêneros diferentes. Aqui o livros, né? A palavra livros masculina e a palavra revistas feminina. Então, novos, está correto, beleza? Beleza. Aí temos aqui, Amanda achou deliciosos as amoras e morangos. Quando você tem um adjetivo anteposto a dois substantivos, ele só concorda com o mais próximo, então tinha que ser deliciosas, está incorreto. Os meninos estavam cansados de jogar tênis de mesa. Então nós temos aqui, observem, os meninos estavam cansados, está correto. O predicativo do sujeito concorda com o sujeito em gênero e número. Certinho. Agora, o autor norueguês e sueco fizeram uma palestra para estudantes no Brasil. Então, nós temos aqui o autor, certo? Aí temos norueguês e sueco, tá? Então, qual é a questão aqui? Nós temos o artigo aqui e o substantivo. A partir do segundo substantivo, você não menciona aqui, aliás, desculpem, a partir do segundo adjetivo, você não menciona o substantivo, mas tem de preservar o artigo. Então tinha que ser o autor norueguês e o sueco. Fizeram uma palestra para estudantes do Brasil, no Brasil. Então faltou um ozinho aqui, está errado. Beleza? Agora, reescreva as frases do exercício anterior cuja concordância nominal esteja inadequada, fazendo a concordância nominal devida. Então, vamos lá. Vou colocar aqui para vocês, né? Tá aí. Amanda achou deliciosas, como eu falei. Agora, o autor norueguês e o sueco fizeram uma palestra para estudantes no Brasil. Então tá aí a reescritura. Bom, gente, vamos ficar por aqui. Nós vamos, então, para a concordância verbal na próxima aula. Certinho? Então, até a próxima aula e tchau, tchau.